Um dia nós vamos morrer. Mas todos os outros dias não. É exatamente nesses outros dias que a gente não vai morrer que a gente pode sim construir aquele momento de felicidade. Quando alguém me pergunta o que você acha que é felicidade, eu digo que é uma vibração intensa da vida em que você percebe que naquele momento, que não é sempre, que não dura tanto, que não vai embora de vez, mas que vai e depois volta. Isto é, a felicidade como uma circunstância é um momento em que você percebe que a tua vida se completa naquele instante e que você até poderia deixar de viver. Não é que você deseje fazê-lo, mas você poderia deixar, porque a vida viva não é sempre, insisto, não é o tempo todo, não é de todos os modos, mas não é nunca. E eu quero contar algo que talvez aquilo que mais esclarece para mim algo. Durante anos, meus filhos cresceram vendo isso que eu vou contar agora afixado do lado de fora da geladeira em casa. E agora os meus netos têm isso que eu passei uma cópia para cada um. Eu gosto muito de história em quadrinhos, entre elas a história do Charlie Brown. Charlie Brown, como sabem, ele é a encarnação do derrotismo. Ele é a encarnação daquilo que é o desespero, da vida que não funciona, da existência que não faz sentido. Ele parece o Pondé, né? E é interessante, né? O Charlie Brown, ele tem, claro, com ele, um cachorro maravilhoso, que é, sem dúvida, todo mundo conhece, Snoopy, que além de tudo, sendo um Beagle, é uma animação, enfim. O Snoopy é tão animado que ele é capaz, vocês já viram isso, de abraçar a si mesmo. Ele abraça às vezes a si e aí ele geme, faz né? Pois bem, tem uma cena para mim inesquecível. Charlie Brown e Snoopy estão sentados na beira de um rio, ambos, com a perna para dentro, sem encostar na água, e o Charlie Brown, com aquele modo dele, sempre trágico, vira pro Snoopy e diz assim: Snoopy, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy responde: mas todos os outros dias não. Olha só, um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Por isso, é exatamente nesses outros dias que a gente não vai morrer que a gente pode sim construir aquele momento de felicidade que não é contínuo, não é permanente, não é persistente, mas quando vem, a gente abraça, cuida, segura, porque sabe que ele vai, mas volta. E uma das coisas boas é que uma neta minha, que tem 6 anos de idade, quando ela tinha 4 anos, ela se chama Ana Luísa, ela mora em Florianópolis, ela gosta demais de vestidos de alcinha com um tecido mais floral. Isso é uma coisa mais simples. E um dia, eu que moro em São Paulo, estava andando com Cláudia, com quem eu sou casado, e aí eu vi na vitrine de uma loja um vestido como esse, do jeito que ela gosta, com um custo baixo e muito bonito, azul, cheio de flores brancas. E eu comprei para ela, e eu fui a Florianópolis fazer uma palestra, e a Ana Carol, minha filha, avisou a Ana Luísa que eu tinha levado um presente para ela. Quando ela voltasse da escola, ela pegaria o presente. E foi maravilhoso, porque quando ela chegou, ela saiu do carro e veio correndo na minha direção e me escalou. Foi subindo por mim. Se você já foi escalado por uma criança, você faz ideia do que é emoção. E ela me escalou, claro que não só por causa do presente, mas também ele. E daí eu disse: olha, eu trouxe um presente para você. E ela ficou numa alegria. Aí quando eu abri a caixa, ela viu, e eu conto isso no livro, viu aquele vestidinho. Ela começou a correr pela casa e foi tirando o tênis, a meia, a roupa da escola, a calcinha, ficou pelada no meio da sala, pegou o vestido, pôs, veio na minha frente e fez assim. Naquela hora eu podia morrer. Eu não queria morrer, mas eu podia morrer. Isto é, eu estava pronto para algo que eu não gostaria que cessasse e que me deu uma completude imensa. E por isso, essa história, ela é boa demais. Mas uma das coisas boas
é que quando o Pondé diz que há essa obsessão, né, pela felicidade, quase que uma felicitolatria, né, um desespero pela felicidade, eu acho que isso é adoecimento, é um adoecimento. Afinal de contas, felicidade não é um lugar onde você chega. Felicidade é uma circunstância que não é sempre. Eu brincava, inclusive isso veio no livro, algo especial, né? Uma pessoa que for feliz o tempo todo, ela não é feliz, ela é tonta, certo? Porque o mundo tem encrenca, tem dificuldade, tem turbulência, tem problema. Alguém feliz de modo contínuo ainda não entendeu direito o que é que significa a vida. Se aproxima muito mais de Cândido, do Voltaire, né? Que é aquela personagem que em meio a uma batalha, 2 exércitos se gladiando, se matando, e ele andando pelo meio, sorrindo, dizendo, nossa, eu estou no melhor dos mundos. Isso é idiotice, né? É outra perspectiva. Por isso, a percepção colocada pelo, né, grande movimento que a filosofia carrega nessa direção, e o Pondé tem razão, o tema da felicidade interessou pouco a filosofia, inclusive porque ele é muito abstrato, né? É muito mais o tema da virtude que interessou a filosofia, como a coragem, né, como a decência, como a capacidade, né, de reciprocidade. Mas há algo que é concreto, eu não queria perder a chance. Muita gente aqui sabe que um grande pensador do norte da África, no século V, foi Agostinho, chamado pelos católicos, anglicanos e ortodoxos de Santo Agostinho. E Agostinho tem uma expressão, eu vou dizê-la 2 vezes porque ela nos aclarece bastante. Ele dizia, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Isto é, não basta você lamber o desenho do pão para que a tua fome desapareça. E nós temos hoje muitos desenhos, muitas imagens, muitas representações do que é ser feliz por um carro, uma propriedade, um lugar, uma viagem, né, uma condição externa. E muita gente se contenta com a imagem e ao lamber a imagem não será feliz porque ela é insossa, né, ela não tem aquilo que de fato é o pão. Por isso, acho, né, que o tema importa, mas não pode, e nisso o Pondé está absolutamente correto, ter nele uma obsessão. Afinal de contas, quem é que não quer ter momentos em que a vida vibra? Mas nenhum de nós consegue que isso seja um estado contínuo. Por último, sempre digo, quem disser um dia eu vou ser feliz, não será. Porque a felicidade não é um ponto futuro. Ela é uma circunstância que pode estar passando, inclusive, né, ao teu lado. E aí você pode observá-la ou distrair-se em relação a ela. Daí a importância, né, desse diálogo que o carnal Pondé e eu fazemos, de não admitir que a felicidade seja colocada como um exclusivo ideal romântico, inatingível e, por isso, como lembrou o Pondé, no ponto de partida, muito desejável. Quando ele falava na primeira intervenção de que num estado mais feliz ele quase que sentiria o que se chama de graça, vocês sabem que a palavra graça é uma palavra latina, mas a palavra grega para ela é caris. Caris, da onde vem carisma, caristia, no sentido de eucaristia, isto é, de benção, não carestia, né, mas de benção, de proteção. E é interessante porque ao falar agora, podemos lembrar exatamente disso. Como que felicidade, em grande medida, ela está ligada à ideia de gratuidade. Não de ser grato apenas e nem de ser de graça, mas aquilo que não era necessário. Por exemplo, uma criança que corre e rouba um beijo teu, te dá um beijo instalado no rosto e sai correndo. Um time vai e faz 3 num time de São Paulo, certo? Dá uma alegria imensa. Né? A capacidade de você encontrar uma condição que te agrada num determinado momento. Você está procurando um livro aqui na Bienal, durante semanas você pensou em vir e você o acha. Claro que aquele é só um instante, mas como a vida, de fato, ela é feita de instantes, não há outra possibilidade do tempo não ser assim, né, trabalhado. Acho que, nesse sentido, claro que a coragem está em não desperdiçar o instante.
É preciso ter coragem, ou seja, não ser covarde para achar, eu não consigo, não dá. Esse instante que vem, ele tem que ser apropriado, tem que ser capturado e, como eu dizia, tem que ser cuidado também. Existe uma insatisfação negativa, que é da tristeza, da chateação, do resmungo. Mas existe uma insatisfação positiva, que é quando você não se conforma, quando você não se acomoda, quando você não fica estagnado. Eu dou um exemplo e vou retomá-lo. A água que está nesse copo, ela está conformada. Isto é, ela está aprisionada pela forma do copo. Ela está satisfeita, para usar um conceito da física antiga. Ela só conseguirá não ficar podre, que a água parada fede e fica podre, se ela for capaz de transbordar, de sair da borda. A insatisfação positiva é aquela que nos faz sair da borda, isto é, ultrapassar aquilo que nos retém, nos aprisiona. Por isso, no meu entender, existe sim uma insatisfação positiva, não é só positiva, mas há uma delas que que é quando você quer mais e melhor conhecimento, mais e melhor capacidade, mais e melhor afeto. Por isso, a satisfação por completo, ela é muito perigosa, que ela acomoda, relaxa, distrai. Em relação à questão da autenticidade, isto é, como é que eu sou autêntico? Eu até dobrei aqui de propósito. Eu faço algo que eu já relatei em livro. Todo final de ano, do dia 30 para o dia 31 de dezembro, que de 31 para 31, nem sempre a gente está sóbrio, né? Mas de 30 para 31, todos os anos, eu pego uma folha de papel sulfite e dobro ao meio, como eu acabei de fazer com essa, e faço 2 colunas. Numa das colunas do lado de cá, eu escrevo no alto, apesar de. E na outra coluna eu escrevo por causa de. E aí eu começo a pensar algumas coisas da minha vida. Exemplo, eu continuo sendo professor, apesar do salário, apesar da dificuldade, apesar do ministério, apesar... Isso é uma coisa. Então, isso é apesar. Aí eu vou lá, eu continuo sendo professor por causa da tarefa, por causa da minha convicção política, por causa do meu modo de afeto. Outra coisa, eu continuo casado com Cláudia, apesar das discussões, apesar da dificuldade, apesar de eventual travamento. Na outra coluna, eu continuo casado com Cláudia porque eu a amo, porque ela é uma ótima parceira de vida, porque ela é uma pessoa muito inteligente. Agora, por que eu estou te contando isso? Porque quando a coluna dos apesares fica maior em número de itens do que a dos por causa, isto é, quando os senões ultrapassam as razões, está na hora de largar. Largar a tarefa, largar a pessoa, largar o projeto, largar a convivência. A vida precisa ser dirigida pelos nossos por causa e não pelos nossos apesar de. Não é que os apesar de não existam, mas o que tem que nos dirigir são as razões e não os senões. Nem tudo é depressão e nem tudo não é. Eu participei de um documentário que deve entrar aí essa semana, né, no circuito chamado Depressão Não é Frescura, porque muitas vezes se entende que algumas pessoas que de fato têm depressão, que elas estão simulando, ou elas se acovardaram, ou aquilo é frescura. E não é sempre assim, mas não é o tempo todo, em relação a todas as pessoas. Muito do que alguns identificam como depressão, especialmente, né, em pessoas com menos idade, às vezes é a ausência de projeto, a incapacidade de tomar uma decisão por si mesma ou por si mesmo, a dificuldade da autonomia. E tem muitos que é depressão. Eu não faço uma conexão entre depressão e felicidade por uma razão. O contrário de depressão não é alegria. O contrário de depressão é vitalidade. Uma pessoa que está com depressão, ela não está triste,
ela está desvitalizada, o que é outra coisa. Ela não quer levantar, ela quer morrer, ela não quer ter projeto. Nesse sentido, não dá para dizer, bom, se eu não tiver depressão, então eu preciso ser feliz. Aliás, a frase que alguns usam para quem tem depressão, poxa, mas você tem tudo para ser feliz, né? Você é bem casada ou bem casado, né? Você tem vários filhos, você tem um bom trabalho, a pessoa diz, não é por isso que eu estou com depressão. Claro, se você imaginar, a oposição não é entre depressão e felicidade. Uma pessoa com depressão, no sentido médico, inclusive, do termo, é alguém que perdeu vitalidade. É uma questão neuroquímica também, que precisa ser lidada. Nesse sentido, mais ou menos como na escola, que também é a nossa área, dado que ambos somos docentes, a temática do distúrbio de déficit de atenção, em que muitas vezes se medicaliza e se dá medicamento porque o menino está distraído, e às vezes é porque a escola não é interessante. E às vezes ele está distraído porque ele é vagabundo. Não adianta dar para ele um medicamento que vai fazer, porque ninguém tem um medicamento para não ficar vagabundo. Ele é alguém que não quer fazer, não quer estudar, porque é folgado mesmo, certo? Ora, e outras vezes não, ele tem um distúrbio de déficit de atenção. Então, essa separação ainda não é nítida. Por último, é muito preocupante isso, porque hoje eu vejo uma parte das pessoas com menos idade. Não vejo isso nos meus filhos mais, porque o mais novo, né, tem 37 anos, mas eles passaram também, né, por alguns movimentos, em que, por exemplo, a pessoa vai sair hoje à noite, que é uma sexta-feira, vai sair numa balada, aí ela vai num esquenta, e aí ela bebe, especialmente vodka, né, que é algo que entrou num circuito, ou agora a moda do gin, e aí ela fica no estado de euforia, e como ela quer dançar até se acabar, quer transar, quer beijar, ela começa a usar algumas coisas que dão turbinamento, né? E usa energético, usa algum tipo de fármaco. Quando dá 4 da manhã, ela tá assim, ó. Na hora que vai deitar, não consegue. O que ela faz? Toma o remédio da mãe dela para dormir. E aí dá uma caída. No outro dia levanta outra vez. No outro dia cai. Acelera e freia. Nem motor aguenta. Acelera e freia, nem motor aguenta. É necessário desenvolver um pouco mais da calma. Nós vamos acalmar um pouco o nosso ritmo de vivência. Não é acalmar só o ritmo de trabalho, de dedicação, de vivência no dia a dia. Porque, do contrário, logo nós vamos fazer uma classificação coletiva. Todo mundo vai ter algo que vai ser um distúrbio, que a gente vai dizer, é por isso que eu não sou feliz, é por isso que a vida não dá certo. Às vezes é, mas não é sempre. Será que é possível ser feliz num campo de concentração? Eu que sou italiano, né, e que vivi no Brasil pós-guerra, pós-segunda guerra, sem que houvesse uma marca tão negativa quanto o que aconteceu em relação ao judaísmo. Se a gente pega coisas que são muito fortes, como, por exemplo, um filme antigo, quem tem mais idade aqui talvez tenha assistido, que é A Vida é Bela, que vai falar do pai que tenta impedir que o menino sofra, até inutilmente, numa situação de aprisionamento. Será que nessas prisões que a gente vê no Brasil, nos hospitais cheios de desvalidos, nas pessoas que estão na absoluta miséria, é possível ser feliz? É possível ser feliz tanto quanto em qualquer outro lugar. Só que não se será de modo contínuo, direto, persistente. Há momentos em que ela vem. Você pode ter alguém, como é uma frase antiga, e se diria, olha só, hein, essa pessoa tão rica, né, mas a única coisa que ela tem é dinheiro. Que pena, né? Nesse sentido, a perspectiva de algo. Eu sou comentarista da Rádio CBN e hoje de manhã, né, eu estava organizando um material também para a próxima semana e eu peguei uma frase, que eu não conhecia, do Stanislav Grzlek, que é um cara, né, da Europa Oriental, que diz o seguinte: já notou que a tampa de um caixão ela só é enfeitada para o lado de fora? Isto é, o usuário não tem nada para enfeitar. A tampa de um caixão de defunto
Só tem efeito pelo lado de fora. Não precisa do lado de dentro. O que eu quero dizer com isso? A possibilidade de contemplar, de fruir, só cessa com a morte. Então, mesmo em meio, àquilo que é o horror, a felicidade não se ausenta de um modo exclusivo, direto, perene. Eu não quero fingir que sempre é possível ser feliz, mas é sempre possível não ser infeliz o tempo todo, por todas as coisas. É claro que é diferente, a condição de vida que alguém como eu tenha em relação a algumas outras condições, mas isso não significa que eu sou mais feliz. Aliás, no Rio de Janeiro, uma das coisas que a classe média e a burguesia têm como imaginário, você da Rocinha sabe disso, é da festa na laje. De que todo mundo é feliz na laje. Então, se você tiver a feijoada do sabadão na laje, vai ser bom demais. Então, a madame que quer sair na escola de samba, desde que ela possa participar também, daquele grupo que faz na laje. Rico tem vernissage, pobre tem batelagem, vai batelagem junto, vai arrumar as coisas e tal. Eu acho que há uma certa romantização, nessa condição. Não é o lugar que marca. Ele pode favorecer, uma vida que seja menos horrorosa, mas ele não cria felicidade. Está fazendo o possível ou melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor, Pergunto de novo, mas não responda. Está fazendo o possível ou melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola que tinha boletim escrito, o pai olhava 6 em português, 5,5 em matemática, 4 em história. Pai, deu para passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida, isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo no caso dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ele olha para mim 5 da tarde e fala assim, você não almoçou ainda, E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, vou fazer um negócio para você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em 5 minutos aparece uma coisa para eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina com azeite e sal em cima, mais nada. E eu, com a fome que eu tô naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Aí sabe o que ela faz? Faz um macarrão com azeite e sal, mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em 4, põe em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor, Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém, quem aqui conhece sabe, na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique, casa de barro com madeira trançada, entrava na casa, chão de terra, tudo varrido. Tudo varrido, capricho. Ah, mas o chão já é de terra, capricho. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, para não ser medíocre. Pedia eu para tomar um gole da água na roça, a mulher corria pegar uma canequinha, daquela de alumínio, toda amassada. Areada. Eu só varei em volta. Ah, mas já é pobre mesmo. Epa, pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre e limpinho não é. E tem gente que é pobre e não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça tem roupa de ver Deus. Vai à igreja. Pode, roupa não é nova. Vocês têm remendo, mas tá limpinha. E põe no sol para coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal. Teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha, as carteiras em ordem, velhinhas, mas em ordem. Florzinha, sala dos professores.
Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às 3:30 da manhã, algumas pessoas acordam, pegam 2, 3 ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do corpo de bombeiro ou do SAM. Passa o dia tirando gente do meio de ferragem. Para ganhar no fim do mês 3.200, 3.400. Já imaginou? O que ele faz ali? O melhor. Se você perguntar para ele por que ele faz, falou porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura, ou eu não tenho material de sutura. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu conheço professor e professora, que é a minha área de rede pública do Estado e da Prefeitura, que tem uma carência imensa de material e faz um trabalho magnífico, porque faz o melhor naquela condição, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação, em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui assim eu faço o que eu posso. Por isso, cautela. Quero aproveitar agora esses teus 13 minutos de desespero para pensar um pouco uma ideia dentro disso. Para a vida ter propósito, para você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial, é preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morno. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente é pequena quando tem a vida banal, fútil, inútil, medíocre. Nós estamos nos aproximando agora de uma das festividades que eu mais aprecio, que é o Natal. E a minha razão de apreciar o Natal não tem uma conexão exclusivamente de formação religiosa. Minha família tem tradição católica, eu não posso me definir como um católico, que já fui, porque para dizer que eu o sou hoje, eu teria que frequentar todos aqueles sacramentos, e como eu não o faço, seria estranho eu me declarar aderente a uma religião que eu não tenho a prática. Isso seria um desrespeito a quem pratica. Mas ainda assim, a minha simpatia pelo Natal, ela não vem da figura exclusiva, de Jesus de Nazaré como uma personagem religiosa, mas vem da ideia magnífica de nós sermos capazes de comemorar o nascimento de uma pessoa cuja mensagem principal na crença e no texto é fraternidade, amor ao próximo, solidariedade, capacidade de perdão. Inclusive, você sabe, eu sei, 25 de dezembro é uma data simbólica. Nenhuma igreja cristã afirma que Jesus de Nazaré nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é simbologia. Ainda assim, é belíssimo. E quando vai chegando o final do ano e o período natalino, eu me lembro sempre da ideia de final. E eu me lembro também que as 3 grandes religiões que têm um livro como sua referência, as 3 grandes religiões que têm seu apoio na ideia de um texto que entendem como inspirado, como é o caso do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, cada um tem o seu livro de inspiração. Eu me lembro que essas 3 grandes religiões presentes também na história humana, as 3 falam de uma coisa difícil de lidar, porque as 3 falam que um dia, quando você se for, vai haver um juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que quando você e eu nos formos, a divindade vai nos chamar num canto, falar, senta aqui, vem aqui para um particular. E aí? Na tua vida, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que fez o que fez como fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito?
Já imaginou? Há pessoas que esperam essa hora para encontrar uma resposta a dar. Outras gaguejam. Outras passam a vida procurando que a resposta seja encarnada, vivida e não apenas pronunciada. É interessante. Mas de todas essas religiões, e eu lembro isso com frequência, aquela que mais aprofunda essa reflexão é o cristianismo, porque o cristianismo tem no seu texto, chamado Bíblia, um livro só sobre isso, que é o último livro da Bíblia cristã, que é o livro do Apocalipse ou o livro da Revelação. Quem já viu uma Bíblia cristã sabe que ela tem 27 livros na parte do Novo Testamento, ou seja, naquela que é exclusivamente cristã. E o último deles fala do fim dos tempos. E nesse livro tem uma expressão que eu retomo sempre que posso, e é com ela que eu quero ir amarrando nesse nosso tempo final. Porque ali, no livro do Apocalipse, os cristãos escreveram no capítulo 3, versículo 15 e 16, escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria, gente que não cheira nem fede. Gente mais ou menos. Eu faço o que eu posso. Gente que é morna. Morna no trabalho, morna no afeto, morna na cidadania, morna na amizade, morna na empresa, morna na escola, morna na religião. Morna. Sabe gente que é morna no casamento. E aí, como é que tá o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na amizade. Gente que quando a gente podia abraçar e apertar a mão, você ia passar a mão para a pessoa, ela dava a mão só a pontinha do dedo para você apertar. Você apertava aquela minhoca desmilinguida. Na hora de te abraçava meio de lado, parecia que estava com nojo. Morna no trabalho. Como é que tá lá na empresa? Ah, vamos levando, né? Vamos ver o que dá. Morna na cidadania. E aí, como é que tá a discussão sobre o Brasil? Ah, não me meto nessas coisas, não. Esquecendo, aliás, uma antiga frase que diz que os ausentes nunca têm razão. Interessante. Morna na religião. Eu conheço uma outra pessoa que, quando vai a um culto ou uma missa, escolhe o horário da missa, por exemplo, pelo tamanho rápido que ela tenha. Ah, eu vou à missa das 10, que o padre faz uma missa curtinha e tal. Vai pra quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo-poderoso e ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Nessa hora, claro, você tem escolha, eu tenho escolha. E você e eu podendo escolher. A gente pode escolher o melhor. Será que a gente sempre escolhe? Nem sempre. Mas a gente pode fazê-lo? E, no meu entender, essa é a razão dessa palestra, a gente deve fazê-lo. Melhor não é gradação, melhor não é escala, melhor é atitude. Escala é ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo é escala, melhor é atitude. Você pode ser ótima, você pode ser ótimo, você precisa fazer melhor. Precisa para quê? Quem está mandando? Ninguém. É só para você afastar de si mesma ou de si mesmo a mediocridade. E o que tem se eu quiser ser medíocre? Bom, seja. Antônio Abujanra, um estupendo ator, diretor, que aliás criou na TV Cultura, da qual eu sou comentarista do programa Provocações, que hoje o Marcelo Taz apresenta. Ele tem uma frase que eu acho genial. Eu acabo de colocá-la até num livro que não saiu ainda. Ele dizia: a vida é tua, estrague-a como quiser. A vida é tua, estrague-a como quiser. Mas uma das maneiras de estragar a vida, sabe qual é? A mediocridade. Eu faço o que eu posso. Gente morna. Atenção. Deus vomitará
os mornos. Quando eu me for, eu quero sim, encontrando a fonte da vida, seja como for, que ele, ela, o que for, diga: valeu, Cortella. Você procurou, não foi fácil. Você procurou fazer o teu possível melhor. Que se eu chegar para ele e disser: faço o que eu posso. Ele falou: então, agora você não faz mais. Não tem mais tempo. Olha só. Por que eu digo isso? Porque quando você vem, deixa pleno esse espaço, numa palestra que é: faça o teu melhor. A competência e o risco da mediocridade é sinal concreto, real, que você não quer, como eu não quero, o risco da mediocridade. Senão você não viria. Você não viria para buscar, sabe o quê? Reflexões. Eu não estou dando receita, nem saberia fazê-lo, mas eu estou refletindo para se pensar. Eu preciso ser o melhor Cortella marido. Insisto, eu não quero ser o melhor marido do mundo. Se for, ótimo. Mas não é essa a intenção. Eu não quero ser o melhor professor do mundo. Eu quero ser o meu melhor modo de ser professor. Porque, claro, eu tenho que fazer por merecer. Tem gente que tem medo de avião. Eu tenho. Quero que o piloto tenha. Tem gente que tem medo de cobra. Eu também tenho. Mas eu não tenho pânico. Tenho só medo. Tem gente que tem pânico de avião. Tem gente que tem pânico de livraria. Ele entra numa livraria, ele vê tanta coisa e diz: meu Deus, tem que ler tudo isso, saber tudo isso. E eu, Cortella, tenho pânico de barata. Eu não tenho medo de barata, porque não tem nexo. Eu tenho medo de uma coisa desse tamanho que não morde. Né? Não existe um caso na medicina que está escrito no prontuário: mordido por uma barata, né, tomou 16 pontos. Pânico. Se aparece uma aqui agora, eu fico paralisado. Mas não é medo, é pânico. É pânico. Pânico é irracional. Eu me lembro que algumas vezes eu dei aula no Butantan, né, em fusão de palestras, e tentaram me ajudar. Criogenaram barata, congelaram, para ver se eu segurava na mão. De jeito nenhum. Nem congelada. Né? Olha que coisa. Eu tenho dificuldade de entender, na obra divina, se há força divina que produz, por que a barata foi feita. Certo? Tanta coisa boa para fazer, mas deve ter alguma coisa que eu não compreendi ainda. E um dia, há uns 30 anos, estava eu em Natal, no Rio Grande do Norte, que é uma cidade magnífica, maravilhosa. E estava eu e um professor da USP, eu sou da PUC de São Paulo, ele é da USP, e nós dois temos pânico de barata. E Natal é uma cidade praiana, onde tem uma brisa deliciosa. Você nem precisa ligar o ar-condicionado, às vezes, no hotel, o ventilador. E nós somos dois um dia, ambos, né, em Natal. E cidade praiana, como você sabe, tem muita barata. Nós estávamos uma noite dormindo no hotel. Quando deu 2 da manhã, eu acordei, disse assim: tem uma barata no quarto. Ele acordou e falou: tem sim. Porque quem tem pânico sabe. Com a coragem que me restou, Fabiola, levantei, saí da cama que eu estava, subi na cama, fui até o telefone e liguei na recepção e disse: tem uma barata no quarto. O rapaz, às 2 da manhã, atendeu e falou: desculpe, o senhor quer mudar de quarto? Disse: não, o senhor não entendeu. Tem uma barata no quarto. Ele disse: o que o senhor quer que faça? Eu disse: eu quero que venha matar. Você imagina, ele disse: pois não. Depois de uns 5 minutos entrou no quarto com a chave mestra, uma senhora de 1,5 metro, com uma alpargatas na mão. Olhou aqueles 2 homens de mais de 1,80 m, de cueca sobre as camas. Olhou para nós, olhou para o inseto, foi lá, bateu no inseto e saiu com o cadáver, olhando para nós meio de canto. Claro que no dia seguinte nós tivemos que mudar de hotel, né? No café da manhã, nem o cozinheiro deixou de espiar dentro. Né? Isso não é medo, isso é pânico. Tem gente, aqui eu concluo, tem gente que tem pânico da morte. Eu tenho medo, mas não tenho pânico. Tenho medo da morte, não no sentido de desespero. Tenho medo de minha morte ser algo que cesse a minha possibilidade de ter uma vida
que não seja pequena, banal, fútil. Por isso eu preciso pensar nela, na vida, antes de ficar pensando na morte. Há pessoas que têm pânico em relação à morte. Eu tenho medo. Medo significa de onde eu vou? Não é essa a questão. Medo do que vai me acontecer? Não é essa. Nessa hora eu sou como Epicuro. Epicuro, filósofo, dizia: eu não tenho medo da minha morte porque ela e eu nunca vamos nos encontrar. Enquanto eu existo, minha morte não existe. Quando a minha morte existe, eu não existo. Portanto, ela é estranha a minha condição. O de Allen é mais direto. Ele diz: eu não tenho medo da morte. Eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Né? Claro. Mas eu queria lembrar algo. Nós esquecemos que nós não somos eternos, para não ter uma vida pequena, banal e fútil. E eu gosto de contar uma história, né, no escritório, onde fica a Fernanda, a Luana que está aqui também, o William, a Beth. A gente tem uma representação de um quadrinho que eu já te contei, que nós já falamos no ar na CBN, mas que eu queria trazer agora para quem não conhece, que é um quadrinho do Peanuts, que é uma única representação, uma só, que tem a frase mais inteligente que eu já vi sobre isso que nós estamos falando. Tem uma cena do Charlie Brown e do Snoopy que eu acho maravilhoso. Você me deu esse quadro. Isso, eu te dei. Por quê? Porque o Charlie Brown, ele é a encarnação da boa intenção incompetente. Ele é a encarnação da ideia de que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Um incompetente com iniciativa é um perigo num centro cirúrgico, num fogão, na direção de uma cidade, numa nação. É um risco imenso. Vocês imaginarem? O Charlie Brown, ele é a intenção, ele quer fazer, mas as coisas não acontecem. Ele é explorado pelos outros. E o Snoopy é um Beagle que é a alegria encarnada. Aquelas orelhas que balançam. É uma coisa magnífica. E tem um quadrinho de os dois, e é isso que eu queria amarrar nesse ponto, em que o Charlie Brown e o Snoopy estão sentados à beira de um rio, com as pernas para dentro da profundidade da água, sem colocá-la na água. E uma hora o Charlie Brown, é um quadrinho só, o Charlie Brown, com aquela capacidade imensa de ser tragicômico, de ser desanimado às vezes, ele diz assim: Snoopy, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy responde: mas todos os outros dias não. Olha que coisa inteligente. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Nesses dias que nós não vamos morrer, que a nossa vida não seja descartável, fútil, egoísta, tola, intolerante, odiosa. Que a gente seja capaz, na empresa, na família, nas religiões, na mídia, de pensar na nossa obra, para que a gente tenha noção de que a mortalidade, ela é um fato, mas a vida não tem como sua condução obrigatória ser desperdiçada. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias temos e partilhar com as outras gerações que conosco convivem é construirmos uma trilha de propósito em que a gente não admita a mediocridade como sendo nosso horizonte. Coisa que é chata, eu nasci em Londrina, como disse, me mudei para São Paulo com a família há 52 anos. Esta cidade, que hoje é inóspita em muitas situações, mas qualquer outra, Ribeirão Preto, São José dos Campos, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Londrina, Curitiba, Porto Alegre, o que for. Há 50 anos, em qualquer uma dessas cidades, você saía às 11 da noite do trabalho, da escola, do bar, da igreja, do clube. Você ia andando para casa sozinha ou sozinho. Você ouvia passos de outra pessoa, você dizia: graças a Deus, vem vindo outra pessoa. Sabe do que a gente tinha medo? De defunto. A gente passava longe de muros de igreja ou de cemitério. Hoje você sai às 11 da noite de casa, da escola, do bar. Se ouve passo de outra pessoa, diz: meu Deus do céu, vem vindo outra pessoa. Em algum momento a gente se habituou e começou a achar: o que eu posso fazer? A vida é assim, eu faço o que eu posso. Interessante, porque essa geração que está agora com menos idade, que por exemplo hoje está fazendo vestibular aqui, ela não pode ser formada com a percepção de que a gente deva adotar a mediocridade como sendo nossa referência para algumas coisas. Isto é, deu para passar? Claro que não. E mediocridade, como eu dizia, hábito.
O contrário também, que é capricho. Também é hábito. Ao acordar, eu estou sozinho. Primeira coisa que eu faço, além de ir ao banheiro, usá-lo, escovar o dente, é lavar o rosto e pentear o cabelo. E a barba? Pra quem? Por que pentear o cabelo e a barba? Pra mim. Sabe por quê? Porque se eu habituar, não tem ninguém vendo. Ou vou sair no domingo, eu vou pra FAAP assistir uma palestra, vou fazer uma palestra. Eu não vou arrumar a cama. Pra quê? Vou usar de novo à noite. Tem gente que você conhece o capricho que ela tem pelo banco de trás do carro. Tem tantas coisas naquele banco. Resíduos alimentares que uma inspeção do CSI acharia, né? Indícios da Páscoa de 2004. Bolachas que estão ali no meio, encontráveis quase próximos daquilo que já iria para o Museu FAAP aqui. Capricho. Capricho. Ontem eu estava observando e pensando, sentado aí. Puxa vida, que falta Tarcísio Meira mostrar? Que falta Jô Soares mostrar? O que falta Natália Timber mostrar? O que falta? Ele podia dar pro gasto. Mas não. Né? Em alguns momentos vem uma fúria interna. E essa fúria é a fúria não da arte apenas, e claro que ela também, mas é a fúria da energia que move uma pessoa que não deseja ser medíocre. Descortela. Se é gerações em ebulição, o que mediocridade tem a ver com isso? Muito, porque nós precisamos afastar de nós e daqueles que conosco chegam nesse mundo contemporâneo qualquer tipo de atração pela mediocridade em relação a várias faces do nosso cotidiano. Claro que as gerações são diversas. Claro que hoje nós temos, por exemplo, uma nova geração que está com 18, 20 anos de idade, que tem algo incrível, um encantamento pelo passado. Já imaginou? Você vai almoçar daqui a pouco e você vai procurar um lugar. E o restaurante será tanto mais contemporâneo e, portanto, mais avançado. Ele será quase hipster se ele tiver o cardápio escrito com giz numa lousa. Num mundo de eclosão, de tecnologia, de mundo digital, de LEDs, a modernidade é chegada por meio de uma lousa com giz. Eu estou dizendo isso por uma razão. Porque a gente precisa cautela para tomar conclusões apressadas em relação ao que nós temos de fazer. A principal marca e tarefa que temos de partilhar com as outras gerações que conosco convivem nessa contemporaneidade é construirmos uma trilha de propósitos em que a gente não admita a mediocridade como sendo nosso horizonte, em qualquer área, no âmbito da política, da religião, da profissão, do negócio. Claro, afinal de contas, os caminhos são múltiplos, só que há um contributo imenso das gerações que estão chegando e há um contributo imenso das outras gerações que já estavam. Isto é, muita gente aqui tem muito mais idade, como é o meu caso, do que os jovens que entrarão na nossa sala de aula ou entram na nossa sala de aula. Há muita coisa que eu posso contribuir e o contrário também. Parece óbvio, nem sempre se admite essa percepção de ambos os lados. Há hoje, por parte, como eu dizia, de uma parcela das novas gerações, uma certa mitificação do passado. Alguns, por exemplo, decidiram, e vêm fazendo, ir buscar suas raízes nos países da onde os seus ancestrais vieram, que é uma viagem quase que de natureza ontológica, para usar um termo da filosofia, em que se vai para o lugar onde os avós ou os bisavós vieram, né? Porque nossos avós e bisavós vieram, às vezes, de outros países, como é o caso da quase totalidade de nós aqui, mas eles queriam deixar aquele lugar que vieram para trás. Porque aquilo, se alguém vivesse no lugar onde ele pudesse ficar, teria ficado. E veio porque não podia ficar. E ao vir, quis romper. Pois bem, uma parte da nova geração vai em busca dessas raízes. E é claro que vai buscar as raízes nas nações onde avós e bisavós viveram, porque aquilo dá uma certa identidade num mundo de volatilidade, de velocidade, de superficialidade das relações, em que a gente está num instante e que, vez ou outra, é preciso deixar claro algumas coisas em que você o tempo todo está sendo avaliado
Eu, essa semana, aliás, anteontem, em relação a um dos meus filhos, por conta até de um debate que tivemos de natureza profissional, eu tive que lembrar ele algo que às vezes ele esquece. E eu também não posso esquecer disso em relação a ele. Mas eu tive que lembrar ele por escrito. Você não é nem meu juiz e nem meu avaliador. Não é você que decide e nem eu estou pedindo para você me avaliar. Claro que ele pode falar a mesma coisa para mim, ambos somos adultos. É dizer assim, não, mas você tem o direito de fazê-lo, você é o pai dele. Uma relação de adultos pressupõe uma capacidade de equidade. Claro que a minha responsabilidade, a noção de reverência e respeito, ela coloca uma outra condição também. Mas nós hoje temos relações em que o mundo digital, por exemplo, nos colocou sob perspectiva o tempo todo. Eu, por exemplo, estou nas redes sociais, escrevo livros, faço comentário de TV e de rádio, sou professor. O número de pessoas que decidiu que ela pode palpitar sobre a minha existência, sobre as minhas escolhas, minhas opções, o que eu falo, o que eu escrevo, é imenso. Você já imaginou? Pessoas escrevem dizendo, você precisa tirar essa barba. Quase que eu respondo de volta, o que você tem com isso? Eu não sou um servidor público, eu sou uma pessoa pública. Ser pessoa pública é diferente de servidor público. Um servidor público tem que dar satisfação. Ele está sendo remunerado e contratado por uma sociedade para prestar serviço, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário. Ele sim tem que dar satisfação a quem é o seu patrão. Mas eu sou só uma pessoa pública e, de repente, as relações apressadas se dão de vários modos. Eu, num comentário que fiz no rádio na sexta-feira, lembrei, hoje o grande tribunal que funciona 24 horas é a família. Você tem grupos de redes sociais com a família, é um tribunal dioturno. Ele funciona 24 horas, sem interrupção. Você está sendo avaliado, julgado, não sou eu, qualquer um de nós. Se você não der bom dia para todo mundo, às 7h12, se você deixar algum para trás, parece uma ruptura de sangue. Mas é a mesma pessoa que nunca te procura para oferecer nada. Teu celular tocou. Hoje a gente tem identificador de chamada. Vocês veem o nome, você sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa para você. Ela nunca liga para te oferecer um saco de manga, 1 litro de jabuticaba. Só liga para pedir. Mas te avalia, te julga, se chateia, fica melindrada ou melindrado se você não responde bom dia, família. E nós começamos, de repente, a nos perder e nos enredar em algumas trilhas que levam a lugar nenhum. E não sobra para nós tempo para aquilo que é importante. Nós passamos uma boa parte do tempo cuidando do urgente e deixamos o importante de lado. Claro que o urgente tem o seu lugar. Aliás, o urgente também tem que ser lidado, mas ele não pode obscurecer o importante. Por exemplo, o que é urgente? Garantir modo de sobrevivência, mas não é a qualquer custo. O que é urgente? É você lidar com aquilo que é a tua tarefa, que aliás te dá o retorno em relação às tuas condições, mas ela não é exclusiva. Uma parte de nós, repito, se dedica e está formando novas gerações com a perspectiva do urgente, deixando de lado o importante. O que é o importante? O importante é aquilo que faz com que a vida tenha propósito. Afinal, um dia partimos. E meu avô Ettore, italiano. Todos os dias, quando nós, os netos, acordávamos de manhã, e ele vivia no interior de São Paulo, e quando a gente lá estava e podia encontrá-lo, meu avô, todos os dias, quando a gente acordava, ele nos perguntava sempre 2 coisas. E eu passei a vida perguntando isso aos meus filhos, e agora, quando posso, pergunto aos meus netos. Todos os dias, assim que a gente acordava, ele perguntava, quais são os teus planos para o futuro? Todos os dias. Isso era irritante. Porque isso nos obrigava a ter que pensar em futuro. E eu só queria aproveitar aquele momento. E ele dizia, não é para você não aproveitar, apenas que você não pode só aproveitar o momento. Isto é, como diz o Contardo Caligares, um grande psicanalista italiano, é parte da nova geração, ela vive hoje como se ela fosse adulto em férias. Não trabalha, não cuida, vai ao cinema, passeia, janta fora. Ela vive como se ela fosse um adulto em férias. Claro, e aí cai numa armadilha, confunde desejos com direitos.
Eu quero, você tem que me dar. Você deu é pouco, eu quero mais. Como se você fosse apenas alguém que tem a obrigação de prover meios, condições, felicidade e exaurir a tua existência. Pais e mães, você já viu, você teve, claro, você sabe, filhos pequenos, há pais e mães hoje com crianças pequenas que passam o domingo hoje, o dia inteiro, à disposição de seus filhos, tentando fazer com que eles tenham ocupação, usando um argumento curiosíssimo. É porque a gente precisa conviver mais. Você acha que meus pais conviviam comigo há quanto tempo? Nas refeições, que foi o que a gente tirou fora, em outros momentos. No resto do tempo, a gente queria a distância de adulto. Aliás, era assim que a gente se divertia. Na ausência de adulto, e não com adulto comigo. Hoje, você vai, por exemplo, a um buffet infantil, e lá existe uma figura que é necessária até, mas que é inacreditável no século XXI, chamado animador de crianças. Uma geração que precisa de animador, tendo 10 anos de idade, está com algum tipo de distúrbio. Famílias inteiras saem de casa, hoje, domingo, saem de casa e vão ao restaurante comer comida caseira. E saem de casa para fazê-lo. Tem algum tipo de doença nisso. Gente, vamos comer comida caseira, vamos embora. Vai todo mundo. Sai de casa para comer comida caseira. Tem alguma perturbação psiquiátrica nessa questão. Sei, somos nós. Ri de quem? Animador de criança aos 10 anos de idade, 12. Ela nem tem hormônio, ela tem demônio. É uma coisa, né, de outra natureza. Aquilo ferve numa outra direção. Aliás, quem é professor aqui sabe o que é demônio em vez de hormônio, né? Não só no ensino médio, até na universidade, porque a gente tem uma noção hoje de adolescência estendida, né? Parte dos pensadores entende a adolescência como sendo quase 30 anos de idade, né? E não 17, como era até pouco tempo. Já se trabalha com essa noção de uma adolescência estendida por conta até do tempo nosso médio de vida ter sofrido também, ainda bem. É uma extensão, mas a grande questão, meu avô, era: quais são teus planos para o futuro? A outra pergunta era mais densa. O que você quer na vida? Ser o mais rico do cemitério. Essa frase não significava não tenha patrimônio, não tenha propriedade. Significava não tenha só isso. Pense naquilo que serve para a tua vida, que é curto, não ser pequeno.